Olá, amigos. Sou Claudete Moura e estamos trabalhando nesse programa cujo assunto é a mediunidade para todos aqueles que desejarem se informar a respeito do que significa essa faculdade, que segundo os Espíritos é um dom de Deus e dado aos homens para o seu progresso, para a sua evolução e para a evolução de todos ao seu redor. Nós temos como base dos nossos estudos o Livro dos Médiuns e estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que fala do papel dos médiuns na comunicação. E no programa passado estávamos falando a respeito da dissertação de dois espíritos sobre o papel do médium, que são os espíritos Erasto e Timóteo, ambos discípulos de Paulo. Só revisando o que nós já vimos, os espíritos falam que qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou intuitivos, os processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Então, o processo de comunicação é uma só. O processo de comunicação com os espíritos encarnados, diretamente ou com os espíritos propriamente dito, se realizam unicamente pela irradiação do pensamento dos espíritos que querem se comunicar. Então é isso que Erasto e Timóteo estão falando nesta dissertação. E é uma coisa muito interessante que eles falam, que quando eles jogam o pensamento, todos os espíritos percebem esse pensamento que eles desejam transmitir. Porque eles jogam para eles, para o espírito do médium, dos médiuns, dependendo da faculdade intelectual, cada um vai então interpretar a sua maneira, vai decodificar aquele pensamento, traduzi-lo em palavras, ou escrevendo ou falando. Daí os espíritos falam que é mais fácil comunicar através de um médium que tem o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na vida atual e o espírito rico de conhecimentos anteriores. É lógico, porque o espírito ele vai dispor daquele cabedal que o médium tem. Então, se o médium tem bastante conhecimento nessa encarnação, fica muito mais fácil para o espírito acionar esse conhecimento para que transmitir o seu pensamento da maneira que ele deseja. E também o médium, quando entra naquele estado de transe, ele aciona conhecimentos da sua vida anterior. Então, se ele tiver também uma riqueza de conhecimentos da vida anterior, ele vai ser mais útil para os espíritos, vai ser mais fácil. Então, o que os espíritos falam? Que encontram no cérebro do médium os elementos apropriados, a roupagem de palavras correspondentes ao nosso pensamento. Então, fica mais fácil se o médium for uma pessoa mais intelectualizada, que tenha mais conhecimento, e também conhecimentos anteriores. E continuam falando, é por isso que apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por ele recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Então vejam bem, qualquer que seja o espírito que esteja se comunicando, mas vai depender ali, é o médium que vai fazer uma vestimenta para aquele pensamento, através das palavras. Então, mesmo que tenham muitos espíritos se comunicando, sempre vai ter um cunho pessoal do médium nessa comunicação. Sempre
quanto à forma, a maneira de se expressar, o estilo de escrever. Então, quando os médios são pouco adiantados, dizem os espíritos, o trabalho dos espíritos se torna mais demorado e penoso, por termos de usar formas imperfeitas de expressão, o que é para nós um embaraço. Veja bem, se os médios têm pouco conhecimento, se eles são pouco adiantados, eles dão mais trabalho para os espíritos, porque fica muito demorado, fica penoso. Eles vão usar formas de expressão para que o médium possa entender. E é sempre para os espíritos, como eles dizem, um embaraço. Somos forçados a decompor os nossos pensamentos e ditar palavra por palavra, letra por letra, o que nos é fatigante e aborrecido, constituindo entrave ao bom desenvolvimento das manifestações. Porque se ele já encontrar no médium os elementos necessários, o médium já decodifica e já começa a escrever ou a falar. Mas se ele não encontra tudo isso que ele necessita, eles vão ter que se adequar à necessidade daquele médium. Então, por exemplo, eles vão ter que ditar palavra por palavra, às vezes letra por letra. Isso aí torna um trabalho mais fatigante, torna um trabalho mais demorado, mais aborrecido. E as manifestações, então, se tornam mais demoradas e mais penosas. Então, eles falam, esta é a razão da nossa preferência pelas classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento da mediunidade escrevente. É por esse motivo, então, que eles vão procurar os médiuns que tenham bastante condições cerebrais, conhecimentos, intelecto mais rico, para que se tornar mais fácil, principalmente a divulgação da doutrina espírita, que requer, então, mais condições do médium, E também desenvolvimento da mediunidade escrevente. Embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos. O que o Espírito está falando? Que aquele que é mais intelectualizado, às vezes ele é mais incrédulo, ele precisa de muita coisa para ele acreditar, ele não é como... E geralmente ele é mais rebelde, é mais destituído de moralidade. Por que ele fala isso? Porque quando a pessoa tem muitas condições financeiras, físicas, materiais e intelectuais, às vezes fica muito mais fácil para ela aderir a muitas coisas que os mais simples não teriam oportunidade. Então, às vezes, ele fala destituídos de moralidade, porque às vezes eles não consideram que é imoral muitos dos seus atos, muito do que eles fazem. E é por isso que hoje deixamos aos espíritos brincalhões e pouco adiantados a transmissão das comunicações tangíveis por meio de pancadas e os fenômenos de transporte. Porque eles falam que entre nós, os encarnados, os homens pouco sérios preferem esses fenômenos, que lhes tocam os olhos e os ouvidos, aos da natureza puramente espiritual e puramente psicológica. E haja vista que na época de Kardec, quando ele começou a sua pesquisa, muitos se reuniam por prazer, por futilidades, para fazer perguntas, e se divertiam com as sessões de pancadas, de fenômenos de transporte. E ele fala que geralmente eram homens pouco sérios que faziam isso, porque quando chegou um homem mais sério, como Kardec, observou os fenômenos e começou então a pesquisar
o que havia por trás daqueles fenômenos que estavam acontecendo. Daí surgiu o trabalho que resultou na codificação espírita. Também eles falam que quando os espíritos querem ditar mensagens espontâneas, eles agem sobre o cérebro, nos arquivos do médium. Então eles vão agir sobre o cérebro do médium, naqueles arquivos, e juntam o material que eles têm com os arquivos que o médium lhes oferece. Então, eles observam, eles vão agir sobre o cérebro dos médiuns, vão acionar aqueles arquivos que o médium já tem, juntam com o material que eles querem passar e com esse arquivo que o médium está lhe oferecendo. E tudo isso, os espíritos falam, sem que o médium o perceba. É um ato tão mecânico e tão natural que o médium não percebe que o espírito está acionando o seu arquivo pessoal e juntando com aquilo que eles querem passar. O médium não percebe. Aí se dá realmente, normalmente, naturalmente. Quando os espíritos... Então, assim, o espírito não se serve das ideias do médium, mas dos materiais necessários para exprimir o seu próprio pensamento. Quando ele fala que ele age sobre o cérebro nos arquivos do médium, ele não se serve das ideias do médium, mas aquele arquivo que o médium já tem de conhecimento, mas dos materiais necessários para exprimir o próprio pensamento. O espírito exprime o seu próprio pensamento, acionando aquele arquivo que o médium já possui. Portanto, quanto mais rico for o cérebro, mais fácil vai se tornar a comunicação. Então, assim, nós encerramos esse capítulo 19 e entramos no capítulo 20, que fala da influência moral dos médiuns. Então, nesse capítulo, existem questões diversas e também mais dissertações dos espíritos sobre a influência moral do médium, que esse capítulo vai falar da influência moral dos médiuns na comunicação. Então, que questões diversas são essas? O desenvolvimento da mediunidade não depende do desenvolvimento moral. Nós já falamos isso várias vezes. Kardec afirma sempre que esse desenvolvimento da mediunidade não depende do desenvolvimento moral. Então, uma pessoa que tem o seu desenvolvimento moral ainda muito aquém do que se necessita, mas ele pode desenvolver a mediunidade completamente, porque a faculdade propriamente dita, ela é orgânica. Nós já falamos várias vezes que a mediunidade é uma faculdade orgânica, mas o compromisso dela é no mundo espiritual. Então é o espírito do médium que assumiu um compromisso antes de reencarnar, e por isso o seu organismo já veio apropriado ao desenvolvimento da mediunidade. Nós sabemos que o espírito influi no desenvolvimento do organismo do médium, né? E então ele já vem com essa predisposição orgânica. Agora, o uso da mediunidade pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium. Então, vamos entender bem. O desenvolvimento da mediunidade não vai depender do desenvolvimento moral do médium, mas o uso da mediunidade pode ser de uma forma boa ou de uma forma má, conforme as qualidades morais do médium.
Se o médium tiver qualidades morais mais acentuadas, ele vai servir melhor aos bons espíritos para trazer comunicações de cunho bem mais adiantado do que se ele não tiver essa faculdade. Então hoje nós estamos terminando o nosso programa, deixando ainda para o próximo essas questões diversas a respeito da influência moral dos médiuns. Agradeço a todos pela audiência. Claudete Moura, para o divulgar.net.